Um cientista bem peculiar e ao mesmo tempo com um apito branco um tanto quanto intrigante. É assim que eu tento definir a imagem do Bondrewd na minha cabeça. E também uma espécie de conceito de Frieza do Dragon Ball que não se estressa. É assim que o Akihito descreve a imagem que ele quis passar a respeito do Bondrewd. Eu sei que existem muitas pessoas por aí que desaprovam completamente o que esse cara é e foi capaz de fazer na história do mangá ou do anime. Tanto faz aqui. Inclusive, eu sou um desses. E sendo bem sincero, eu não gosto tanto do Bondrewd. Afinal, Made in Abyss é uma obra e, querendo ou não, assim como qualquer outra, tem coisas que lhe atraem e outras que lhe repulsam completamente. E esse personagem, pelo menos pra mim, ele cai literalmente no meio dessa dupla de ideias opostas. Como foi dito uma vez pelo próprio Akihito em um encontro de fãs, juntamente com a equipe daquele filme que retrata o arco do Wide Front, que o Bondrewd realmente amava todos os órfãos que ele pegava dos abrigos, lá de Off. Ele realmente tinha condição para isso porque ele é um homem muito rico. E de certa forma, todas as crianças também se sentiam acolhidas, já que enxergavam nele a figura de um pai. E para Bondrewd não era tão diferente assim, já que ele próprio diz para Nanashi que um coração cheio de afeição é o que une as pessoas e as torna uma família. O sangue do mesmo sangue só ajuda isso a se concretizar. Além disso, ele diz que uma família é algo que estranhos constroem após se conhecerem. Aí tu para e pensa, puta merda, velho, não é que ele tem razão, mano? Ok, até aqui tudo bem. O problema é quando você para pra perceber que ele fazia isso com um pensamento mais voltado para os seus experimentos. Afinal, como qualquer apito branco, ele tem algum fanatismo ou curiosidade extrema por esse fosso gigante que é o abismo. E por isso realizava esses experimentos horríveis para poder alcançar o que ele próprio nomeou de bênção do abismo. Além de tudo isso, foi dito pelo próprio autor nessa entrevista que ele é algum tipo de Cloud Bondrewd. Ou pelo menos esse é o termo que ele usa para poder se referir a uma consciência que está nas nuvens. Mas bora botar umas aspas aqui. Então seria por isso que o abismo não o considera como humano. E isso lhe garante uma boa de uma desvantagem, já que assim ele não pode usar outras frações de si mesmo, para lhe garantir, por exemplo, a bênção do abismo. Enfim, hoje é sexta-feira, nosso penúltimo vídeo da semana dos Apitos Brancos. E eu queria deixar justamente para esse dia para poder falar sobre o Soberano da Alvorada, já que tem muita informação que foi liberada naquela entrevista que complementa um determinado ponto de vista a respeito do personagem, por mais ruim ou absurdo que você possa pensar sobre essa coisa que é o Bondrewd. Se os experimentos podem beneficiar de alguma forma certas pessoas, mas também custar a vida de outras, quer dizer que necessariamente ele é o vilão de tudo isso aqui? Bom, é o que a gente vai debater hoje nesse vídeo. Eu sou Chorou e lhes apresento Bondrewd, o Soberano da Alvorada. Bom, para começar, eu não vou enrolar vocês de novo naquele papo sobre a hierarquia dos Apitos. Vocês já sabem muito bem, então, como sempre, eu só vou deixar aquela imagem passando para vocês poderem dar uma olhada. Enfim, pouco se sabe sobre o passado dele, mas no volume 4 do mangá, Hablod nos conta que devido ao fato de ser um criminoso procurado no exterior, ou seja, fora dessa ilha isolada onde fica o abismo, muitos mercenários iam atrás do Bondrewd e acabavam simplesmente desaparecendo. E isso acontece porque muitos desses mercenários, que inicialmente o perseguiam por causa do valor de sua recompensa, acabaram sendo influenciados pela figura do Soberano da Alvorada, e então se tornaram voluntariamente os Umbra Hunts. Porém, se tornar um Umbra Hunt é a mesma coisa que ter a sua personalidade ainda intacta, contudo, é a mesma coisa que ter que se comportar como um zumbi. Quando o Bondrewd acessa e se conecta com a pessoa através daquela relíquia escravizadora de mentes, o Zoaholic. E essa também é a razão do porquê deles serem meio desleixados. E é justamente por conta desse momento, onde entram e permanecem em um estado semi-automático de si mesmos. Bem, agora a gente avança um pouco mais para a história em si que foi nos mostrada, aonde Bondrewd primeiro é citado pela Ozen como alguém completamente desprezível por causa dos seus atos e pelos conhecimentos que ela tem a respeito do que ele fez ou não fez. Então na história, a gente conhece mais tarde uma das crianças e vítimas desses experimentos, a Nanashi,
Logo mais tarde, descobrimos sobre sua história e como ela recebeu esse corpo mais animalesco, aonde foi tudo em decorrência dos testes que Bondrewd fazia para experimentar os efeitos da subida da sexta para a quinta camada. Ou seja, pensa no tanto de criança que foi forçada e transformada na sequela sem consciência por causa desse cara. Lá no filme e até na primeira temporada, nós temos até um breve momento que vemos outros iguais a Mitch. E aqui você já começa a criar uma espécie de ideia repulsiva do personagem. Avançando um pouco mais na história, a gente se bate com o caso de Mitch e Nanashi. Inclusive, a gente fica sabendo até que Bondrewd pode enxergar através dos olhos de Nanashi por algum tipo de relíquia que ele não teve seu nome revelado. Lembrando que, por ser um homem muito rico, Bondrewd possui muitas relíquias. Mas, falando das duas em si, e um breve resumo da história delas, é que elas foram duas entre as várias das crianças que foram pegas desses orfanatos que não podiam alimentar todas as bocas que tinham, e então eram adotadas pelo Bondrewd. Aos poucos, elas foram se conhecendo e se tornando cada vez mais amigas. Em um certo momento, Bondrewd resolve usar as duas no seu experimento para se alcançar a bênção do abismo, no qual eu já expliquei aqui no canal sobre o que se trata. E Mitch foi a responsável por receber as duas maldições de uma vez só, poupando Nanashi de se tornar uma sequela sem consciência alguma. Nanashi ia se tornar alguma espécie de assistente desse homem, mas depois de ver a sua amiga imortal sendo torturada e testada tantas vezes, ela simplesmente resolve fugir e então o tempo e o destino fazem com que ela conheça e ajude Reg e Rico. Depois que acontece todo aquele desenvolvimento no pseudo-arco de recuperação da Rico, e depois que eles resolvem convidar e partir junto com a Nanashi para se aventurar e conhecer as profundezas do abismo, é que então o nosso trio de protagonistas se bate com o Soberano da Alvorada e a sua suposta filha de sangue? Bom, esse foi o pensamento que provavelmente você deve ter tido quando Prushka apareceu chamando o apito de papai, e Nanashi se perguntando que dentro do período que ele fazia aqueles experimentos, Bondrewd simplesmente tinha tido uma filha, o que deveria ser um pensamento bem complicado de se lidar para ela. Aqui, a gente entra completamente no arco do Wild-Front, onde a nossa equipe de protagonistas é convidada a descansar no local para então prosseguir depois. Mas esse convite era só fachada e por enganação do safado aqui. Bondrewd tinha próximo de si a filha de um apito branco que foi ressuscitada por uma relíquia, e um abalde semelhante ao humano, ou seja, coisas extremamente raras que ele botou logo o olho. Então rola todo um desentendimento, brigas, discussões, planos estratégicos, explosão, apagão, perda de controle, matança, mais matança e uma pseudo-vitória. Não, peraí. Eu acho que eu fui rápido demais dessa vez. É no desenrolar do arco que Prushka e Rico vão se aproximando e se tornando amigas, para que então no futuro fosse criado aquele forte laço entre elas, e essa daqui pudesse se tornar sua apito branco. Ah, e eu quase me esqueci. Para ajudar nisso tudo temos um Menya. E uma curiosidade aqui é que basicamente a Prushka deu esse nome a ele porque ela não conseguiu pronunciar Menastorin, que é o nome da espécie do Menya. Contudo, no decorrer dos confrontos que temos no filme, a gente acaba descobrindo que Bondrewd possui uma outra relíquia absurda chamada Sparagmus, onde é basicamente um artefato processado bem parecido com o incinerador do Reg, e inclusive também pode reescrever e tensionar o campo de força do abismo. Eu só tenho uma dúvida desde os tempos que eu assisti o filme até os dias de hoje, que é como diabos esse cara conseguiu essa desgraça? E sabe o melhor de tudo? A própria Nanashi disse que essa relíquia nunca foi colocada num leilão, e o próprio Bondrewd a nomeou. Até aqui tudo bem, o tio Bon só botou o nomezinho dela, mas como diabos ele teve acesso a essa tecnologia que supostamente pertence ao mestre do Reg? Eu nunca consegui entender isso de verdade mesmo, cara. Mas então, é só aí que a gente descobre a existência e a funcionalidade do Zorrolik, justamente quando Bondrewd diz que todos os Umbrahands são ele, pois ao mesmo tempo que ele pode ser todos como se estivesse acessando suas mentes, ele simplesmente pode trocar para o corpo do Umbrahand que ele desejar. Sacaram a ideia?
E além disso, nós descobrimos também que aqueles cartuchos que ele usa para evitar a maldição das camadas é basicamente criado a partir do destratamento de pessoas. Basicamente, o processo é feito de uma forma que Bondrewd e os Umbrahands usem o interior da cabeça, uma parte da coluna vertebral e umas vísceras que ainda conseguem viver por alguns poucos dias, enquanto o restante, como braços, pernas, carne, ossos e outros órgãos internos, isso vale também para os olhos, mandíbulas e orelhas, são descartados, para que então todos os órgãos dos sentidos mais afetados pela maldição possam ser amputados e processados dentro daqueles recipientes que foram carinhosamente chamados de Bentobaka pelo nosso querido Akihito Sensei, que basicamente significa lancheira. E é dessa forma que o Soberano da Alvorada consegue burlar o efeito da maldição do abismo. Afinal, quem sofre não é ele, mas sim a criança que teve o seu corpo processado dentro de uma daquelas caixas. Vocês já viram como esse cara consegue elaborar umas coisas que... eu nem sei o que dizer, velho. Lá no início, quando eu disse que o Bondrewd caía exatamente no espaço das duplas ideias de tanto ser odiado quanto adorado pelos fãs, é justamente por ser um vilão extremamente bem construído, em contrapartida aos protagonistas que ainda não tinham tanta experiência para poder lidar com a situação. Fora que eu ainda preciso deixar claro que o maluco até mesmo preparou a Prushka mentalmente para que sua pesquisa fosse levada ao estágio final. Em seguida, de alguma forma, com aquele corpo com cauda, ele consegue receber a bênção do abismo. Mas aqui eu acho que eu já estou detalhando demais a história. Enfim, eu acho que vocês já puderam entender como é que funciona a personalidade e a mente desse homem. Em questão de aparência, Bondrewd é um homem alto, vestindo principalmente roupas pretas, com um casaco comprido e um terno. Ele sempre cobre o rosto com um capacete preto que inclui uma abertura no meio, onde a luz violeta brilha. Seu segundo corpo é praticamente a mesma coisa, só que nesse ele tem uma cauda semelhante a de um lagarto. Se origina do artefato Third Work, uma relíquia de primeira classe. Seu apito não pode ser assoprado como os demais. Ao invés disso, Bondrewd o envolve com as mãos como se estivesse rezando e o acaricia, fazendo com que o apito comece a vibrar e reverberar o seu som. Além disso, seu apito não é um par de mãos, mas sim um par da mesma mão, o que eu diria ser algo um tanto quanto bizarro. Por fim, minhas considerações finais são que eu não gosto do Bondrewd, mas ao mesmo tempo eu gosto. Sim, é muito confuso, mas é que o Akihito soube construir muito bem a sua personalidade e forma de pensar também, prezando o conhecimento acima de tudo, e é por ser algo contraposto aos ideais dos protagonistas que ele acaba sendo colocado como vilão do filme. Eu só fico meio confuso quanto à fala dele sobre os nossos queridos protagonistas estarem se aventurando nos próximos 2000 anos, mas enfim, é como eu disse no vídeo da Srajo, já não estamos tão longe assim de receber ao menos uma explicação oficial sobre como funciona esse ciclo confuso aí. Porém, isso só demonstra que, assim como Srajo, Bondrewd também sabe a respeito dos segredos de Made in Abyss. Enfim, esse foi o vídeo. Obrigado se vocês ficaram comigo até aqui e até amanhã. Tchau! 今答え